Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia. E hoje estaremos dando início aos nossos estudos sobre esta parte, essa divisão da ciência que estuda a administração de drogas nos seres vivos, nos seres humanos, que é a farmacologia. Mais precisamente, iremos abordar nesta aula inicial, nesta aula introdutória, portanto, bem abrangente, nosso plano de ensino, buscando construir, realizar a construção de um mapa conceitual, de um mapa mental do nosso semestre, expondo de maneira inicial diversos conceitos, definições pertinentes, importantes dentro da farmacologia. Entendemos que estes assuntos não poderão ser esgotados por ser esta apenas uma simples abordagem introdutória aos mesmos. E não se esqueçam que a farmacologia trabalha com um conhecimento cumulativo e é construído de forma cíclica e espiral. Acessamos, abordamos, abordaremos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos dentro da farmacologia e, por certas vezes, são e serão necessários retomarmos, resgatarmos conhecimentos de outras disciplinas, de outras matérias, ou seja, trabalharemos com uma visão translacional para a compreensão da farmacologia. Então, sabemos que é imprescindível a dispensação de um importante esforço para atingirmos o nosso tão almejado alvo. Diante disto, caneta e papel na mão, façam suas anotações, seus registros. Se necessário, acesse registros, aulas anteriores, que podem nos ajudar a estruturar esse raciocínio de hoje sobre a farmacologia. Então, vamos lá? Farmacologia, ciência que estuda a interação entre uma substância química e um organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, tóxico, ou, na maioria das vezes, benéfico, medicamento. E dentro desta perspectiva, estaremos dando, portanto, continuidade à construção do conhecimento sobre a farmacologia, ou seja, iniciaremos hoje as aulas do curso de Farmacologia 2, com uma breve revisão dos conceitos básicos da farmacologia. Aqui na tela, então, a nossa proposta para a construção do conhecimento. Qual vai ser o nosso norte, o que vai nos balizar nesse semestre? Então, estudaremos de forma inicial, faremos essa revisão sobre conceitos em farmacologia, uma revisão logo adiante sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Depois, em outro momento, eu abordarei padronizações. Quando falamos de padronizações, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre RENAME, REREME, REMUME, Relação Nacional de Medicamentos, Relação Regional de Medicamentos, Relação Municipal de Medicamentos. Estaremos discutindo um pouquinho sobre como é que é feito o armazenamento de medicamentos, como é que é feita o descarte de medicamentos, a dispensação de medicamentos. Depois iremos discutir, num outro momento, interações medicamentosas. De que tipo interações? Interações de origem farmacocinética e interações de origem farmacodinâmica. Quando falamos em farmacocinética, estamos discutindo absorção, distribuição, a biotransformação e eliminação. Quando falamos de farmacodinâmica, interações farmacodinâmicas, é quando discutimos, abordamos o efeito. Depois vamos discutir um pouquinho da farmacologia da dor e inflamação num outro momento, ou seja, vamos discutir analgésicos, AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, e os AIEs, anti-inflamatórios esteroidais, os nossos conhecidos corticoides. Depois vamos avançar e discutir um pouquinho sobre a farmacologia dos anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e fibrinolíticos. Só lembrando, anticoagulantes, por exemplo, varfarina e heparina, mecanismo de ação, dosagem utilizada, antiagregantes plaquetários, aspirina, ticlopidina, clopidogrel, ticagrelor, e os nossos conhecidos fibrinolíticos, alteplase, streptokinase, reteplase, certo? Vamos discutir uma aula, realizar uma aula, uma discussão sobre isso. Depois vamos avançar discutindo um pouquinho sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, mais precisamente localização, inserção de fibras, tamanho de fibras, neurotransmissor que vai atuar pré e pós ganglionar. No simpático temos acetilcolina e noradrenalina, no parasimpático acetilcolina e acetilcolina. Vamos avançar um pouco nessa discussão e a farmacologia utilizada dentro desse contexto. Depois vamos discutir um pouquinho de drogas que atuam no sistema cardiovascular renal. Vamos ter um bom aprofundamento desse contexto. Só gostaria de retomar com os senhores
já discutimos um pouco deste tema no curso de Farmacologia 1, vamos avançar essa discussão na Farmacologia 2, drogas que atuam no sistema cardiovascular-renal. Vou iniciar com os senhores com as drogas inotrópicas e vasopressoras. Mais precisamente, quando falamos de drogas inotrópicas e vasopressoras, convido os senhores a se lembrarem, né, dos agentes simpático-miméticos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoproterenol, dobutamina, efedrina, metaraminol, fenilefrina. Depois vamos avançar dentro dessas drogas que atuam no sistema cardiovascular. Vamos discutir um pouquinho dos antagonistas dos receptores alfa e beta adrenérgicos, mais precisamente as drogas simpatolíticas, depois bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA, vamos discutir um pouquinho dos antagonistas da angiotensina 2, vamos discutir agonistas alfa-2 adrenérgicos, vasodilatadores periféricos, antiarrítmicos e os nossos conhecidos diuréticos. Então, esta vai ser a programação das drogas que atuam no sistema cardiovascular-renal, subdividida aí nesses 9 itens, né? Depois vamos discutir, ainda dentro desse contexto, as drogas que atuam na hipertensão, vamos avançar e avançar um pouquinho na discussão dos antimicrobianos, classificação de acordo com estrutura química, espectro de ação, tipo de atividade, mecanismo de ação. Vamos avançar e discutir um pouquinho mais sobre antimicrobianos e provavelmente vamos encerrar o semestre, havendo tempo, e assim, Deus nos permitindo, farmacologia, discutindo um pouquinho da farmacologia utilizada no trato gastrointestinal. Aqui, mais uma vez, coloco para os senhores a bibliografia que baseia este curso, que estrutura, que serve como norte, como bússola para este curso, o Goodman e Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica. Aqui um slide para a gente não se esquecer. Vamos avançar o máximo possível em horizontalidade, mas também vamos avançar em verticalidade, né? Nos aprofundando também, evoluindo na construção de um conhecimento que seja relevante, robusto, que traga respostas para os seus anseios, para os seus questionamentos dentro desse contexto da farmacologia. Evoluiremos juntos, existem degraus de senso comum, chegamos aqui apresentando múltiplos níveis de conhecimento, apresentamos diferentes dificuldades, assim como existem diferentes modalidades de aprendizagem, então vamos trabalhar dentro da didática com diferentes metodologias ativas, Deus assim nos permitindo, né? Estamos vivendo uma epidemia a nível mundial, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Nos apresentamos com distintas motivações, temos os mais diversificados interesses, alguns em comum, outros divergentes. Vamos pensar na equidade, dar a cada um o que ele precisa, trabalho em grupo, estarmos motivados, um conhecimento da farmacologia, o conhecimento da farmacologia é cumulativo e cíclico, volta e meia nós vamos ter que realizar o conhecido back to basics, voltar ao básico, né? Eu peço aos senhores encarecidamente que observem suas faltas, controlem isto, e também a respeito do dar a nota e tirar a nota, eu peço que os senhores entendam que é importante e imprescindível a realização de todos os trabalhos para que os senhores conquistem esta nota e vamos trabalhar com respeito mútuo. Eu peço a liberdade de dizer para os senhores, de trazer uma explicação dentro do contexto de diversas metodologias que iremos trabalhar, vamos buscar trabalhar, como eu disse, assim a pandemia nos permitindo, conceitos estruturados na didática. Então, a didática é a parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente. Didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas que possibilitem a aprendizagem, construção do conhecimento por parte do aluno, assim como o senhor decidir nos chamar professor, instrutor, educador, né? A didática nos traz aí algumas metodologias, né? Aula expositiva dialogada, observando seus conhecimentos prévios, brainstorm, sala invertida, PBL, TBL, tutoriais, ensino com pesquisa e apresentação de seminário, ensino com pesquisa e apresentação de resumo de textos, aula prática com posterior apresentação de relatório, estudo de casos, estruturado em filme, música e outros, avaliações formativas e bimestrais irão acontecer. Eu quero só aqui abrir um excurso, uma janela, e dizer para os senhores que tudo isso será previamente pactuado, deliberaremos, pactuaremos, e daí isto será realizado. Nada imposto, tá? Tudo pactuado. Ainda dentro desse raciocínio da proposta para a construção do conhecimento, nosso plano de aula é um norte, mas poderá ser ajustado, se necessário for, para cooperar com a construção do conhecimento. Solicito aos senhores que, se assim nos for permitido, observar o uso de jaleco quando realizarmos nossas aulas práticas. Comigo aqui na tela, eu trouxe um raciocínio, uma reflexão que necessitamos de diversas habilidades para realizar algumas competências, né?
sobre temas como precisamos saber cada vez mais, dentro desse contexto da farmacologia, por exemplo, sobre princípios ativos, medicamentos, saber a nomenclatura, saber o mecanismo de ação, como eles são utilizados, esses medicamentos, esses princípios ativos, a sua aplicação terapêutica, né? Dosagens preconizadas, e não nos esqueçamos que este conhecimento é cíclico, espiral, né? E cumulativo. Então, solicito aos senhores encarecidamente que evitem perder aulas, né? Eu faço aqui de uma forma introdutória, na realidade, nós estamos resgatando alguns itens comentados no curso de Farmacologia 1, então esta aula inicial de Farmacologia 2, a minha proposta é fazer um resgate de alguns conceitos importantes, porque não importa o teu grau de aprofundamento na farmacologia, se você não souber alguns conceitos, não tiver bem vivo na memória alguns conceitos básicos, isso complica a construção de um conhecimento robusto por parte tanto do educador como do educando, né? Então, só lembrando que no Brasil o medicamento ainda é considerado um bem de consumo e não um insumo básico de saúde. Ou seja, muitas vezes temos reações adversas, intoxicações, e discutimos isso muito no curso de Farmacologia 1. Vou abordar um pouco, dentro desse raciocínio do Back to Basics, voltando um pouquinho a discutir certos temas polêmicos, mas quando compramos uma embalagem de um medicamento que iremos utilizar 30 comprimidos. Primeiro que nos é empurrado garganta abaixo uma embalagem com 100. Você precisa de 30, só se vende 100. Tá? O fracionamento no Brasil ainda não funcionou. Tá? Apesar dessa lei ser antiga, ainda não funcionou. Bem, você compra uma embalagem com 100 e você vai precisar de 30. Como ele é um bem de consumo, você não joga fora, você não dispensa aquele medicamento. Você guarda ele na tua prateleira e muitas vezes isso vai ser alvo de intoxicação por parte de filhos, de netos, de idosos, e muitas vezes a gente observa as pessoas passando aquele vidrinho de medicamento por cima do muro para o vizinho, porque o vizinho abriu para ele que está com uma dor, está com um desconforto, com um incômodo, e você entendeu que você pode repassar aquele medicamento para o vizinho, porque ele é um bem de consumo para você. Você não jogou fora quando você acabou o seu tratamento, né? Dentro desse raciocínio, já discutimos anteriormente, né? A farmacologia se atenta no quê? Na discussão da droga no teu organismo. Então, eu tomei o medicamento, a partir de então, a farmacologia o estuda, né? Então, após a sua administração, ou seja, nós temos dois grandes blocos dentro da farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica, ou seja, o meu organismo agindo sobre a droga, o caminho da droga no organismo, e a farmacodinâmica, que é o efeito, ou seja, eu tomei uma medicação para dor de cabeça, para retirar um desconforto no trato gastrointestinal, uma cólica, eu tomei para uma mialgia, para uma artralgia, e eu quero que ele faça esse efeito, que ele tire essa dor, esse desconforto. Isso é a farmacodinâmica, o medicamento agindo sobre o organismo. Só que é importante a gente entender que o quê? Por exemplo, vacinas. Estamos vivendo a época das vacinas agora, certo? Vacina da Pfizer tem que ser armazenada entre 70 graus, menos 70, né? Então, esse medicamento, se ele não for armazenado entre menos 70, quando ele for administrado em mim, a farmacodinâmica vai ser prejudicada. Eu tenho um medicamento que tem que ser armazenado entre 2 e 8. Ele não foi armazenado entre 2 e 8, ele foi armazenado entre 15 e 20. Quando ele for administrado, a cinética e a dinâmica vão ficar prejudicados. Então, a farmacologia não estuda o medicamento até a sua chegada. Mas eu quero pontuar, dentro desse contexto de revisão, que é importante para o senhor, para a senhora que me ouve nesse momento, profissional da área de saúde, que se atente a estes itens que estão dispostos na tela, porque isso vai influenciar na farmacocinética e dinâmica, né? Então, o desenvolvimento do produto, registro, produção, seleção, programação, aquisição, o armazenamento, a distribuição, a prescrição, se foi correta, está dentro das dosagens preconizadas, a dispensação, a administração, a farmacovigilância e a vigilância sanitária. Então, como mais uma vez, me perdoa a redundância, a farmacologia atua, estuda desde a administração da droga até a sua eliminação, até a sua excreção, tá? Mas é importante entender que até a chegada do medicamento ao meu organismo, se ele não recebeu a atenção devida nestes itens que eu pontuei com os senhores, isso vai influenciar na cinética e na dinâmica. Farmacologia, para a palavra de origem grega, pharmakon, droga, logos, estudo das drogas, né? Aqui só alguns conceitos para retomar com o senhor, conceitos de droga, fármaco, medicamento, forma farmacêutica, remédio e o que é placebo, né? Droga, substância química com estrutura definida, pode ter aplicação farmacêutica. O fármaco é uma substância química com estrutura definida, mas já com aplicação terapêutica, suas propriedades ativas, né? Então, a droga ainda não tem
a aplicação terapêutica. O fármaco já tem. Medicamento é quando ao fármaco são adicionados todos os componentes terapêuticos para que este seja administrado terapeuticamente. Então, por exemplo, cápsulas, dragas, soluções. Forma farmacêutica, o que é? É a forma final do medicamento, certo? Dragas, comprimidos, suspensão, solução, injetável, né? O termo remédio é curar novamente, são substâncias utilizadas com a intenção benéfica, exemplo, fármaco, fé, crença, e placebo significa agradar, às vezes até sem princípio ativo, né? Aqui, só para a gente retomar, dentro do contexto do histórico da farmacologia, do lado esquerdo aqui, 1899, 1900, o advindo, a chegada da aspirina, né? Não podemos abrir mão, senhoras e senhores, de resgatar certos produtos que serviram como marco na história, na nossa vida, né? Eu só quero aqui aproveitar o momento para destacar que conhecimentos, descobertas que nos trouxeram avanços de décadas às nossas vidas. Eu gostaria de ressaltar aqui o pensamento da saúde pública, aqui eu cito o nome de John Snow, mas várias outras pessoas foram importantes, a ideia de se pensar no tratamento coletivo, né? de uma água tratada, encanada, de se jogar o esgoto num determinado local e não em rua, em vias públicas. Depois nós tivemos o descobrimento dos antibióticos, dos antimicrobianos, que foi um avanço, nos trouxeram décadas de vida, né? E também depois as vacinas, né? A imunização ativa e passiva. A passiva, que é aquela transferência de anticorpos, e também a ativa, que é aquela busca pela resposta humoral e celular, né? As vacinas, né? Então, aqui, dentro desse raciocínio que nós estamos citando a história da farmacologia aspirina, tomei a liberdade de discutir com os senhores esses avanços que nos trouxeram décadas de vida. Aqui um slide só para mostrar que antigamente a farmacologia era feita de uma forma muito empírica, com ideias bizarras, né? Então, por exemplo, uma erva amarela curava doenças que deixavam o paciente com a coloração da pele amarelada. Estômago de um determinado animal, poderia ser feita ali uma infusão, um chá, a pessoa fazer a ingestão daquele produto para curar uma doença a nível de estômago no paciente. Era de uma forma muito empírica, depois nós viemos evoluindo, né? E em 1976, por exemplo, aqui no final dessa lâmina está descrita aqui autorização para a produção de medicamentos similares. Por que é importante isso? A produção de similares e genéricos, em 1960, de genéricos e 76 de similares. Porque é importante também os senhores e senhoras que me acompanham nesse momento entenderem que não basta você acessar o profissional prescritor, ele vai fazer uma carta dizendo que você precisa fazer a aquisição de determinados produtos para que você venha a ter a cura, um avanço positivo naquela patologia, né, de cura. E se você não tiver condições de acessar esse medicamento, às vezes o produto é caro demais, você não consegue acessar, não adiantou nada você acessar o profissional prescritor, às vezes ter acesso a alguns exames, né, bioquímicos, de imagem, mas se você não consegue acessar aquele produto, então é importante o advento da chegada de medicamentos genéricos similares, barateou o custo de medicamentos e facilitou o acesso. Aqui também, dentro desse raciocínio de importantes descobertas, quero citar o Otto Liu no seu trabalho, né, com acetilcolina, desvendando segredos até o momento ainda não desvendados, né, sobre a acetilcolina, que atua como neurotransmissor, né, tanto no sistema nervoso autônomo simpático como parasimpático. Aqui, mais uma vez, pontuando sobre a chegada do registro de genéricos, né, por volta de 2000. Muitos dos senhores e senhoras não eram nascidos ainda, mas quando dessa chegada de 1999, 2000, da chegada do medicamento genérico em nosso país, a introdução dele com maior volume, isso foi de grande avanço dentro da medicina e da farmacologia, porque, como eu pontuei com os senhores, facilitou o acesso, não só de uma forma para mim como sujeito, como consumidor, mas também isso facilitou para que prefeituras, para que o governo conseguisse acessar medicamentos de uma forma mais barata e fazer a distribuição de forma pública, né? Isso foi ótimo. Aqui uma visão de Paracelso, né? Que ele diz que todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja. A dose correta diferencia um remédio de um veneno. Então é importante entender. O primeiro curso de especialização que eu fiz em 1993, né, de farmacologia, recentemente tornei a fazê-lo para me atualizar, mas um professor que me deu esta aula,
esse curso, ministrou esse curso, ficou como responsável desse curso. Ele dizia assim que, eu perguntei a ele um dia, mas produtos naturais fazem mal, professor? Produtos naturais trazem algum tipo de desconforto? Eu preciso me preocupar? E ele brincou comigo no corredor da universidade, onde eu fiz a minha primeira graduação. Ele disse assim, veneno de cobra é natural e faz mal. E eu não me esqueço dessa brincadeira dele, devemos nos ater sempre às dosagens. Isso é importante saber desse contexto para os profissionais da área de saúde. Quais os limites da farmacologia como disciplina? Eu já pontuei com vocês. A gente se preocupa dentro do contexto da administração da droga até sua excreção. Mas é importante entender aquele ciclo que eu pontuei com vocês, porque se a droga não for armazenada, dispensada, administrada da forma adequada, isso vai influenciar lá na farmacodinâmica. Quais são as propriedades ideais de uma droga? Efetividade, segurança, seletividade, reversibilidade, fácil administração, mínimas interações e isentas de reações adversas. Essas propriedades devem existir numa droga. Ela deve ser efetiva. Eu tomei uma droga para tirar uma dor de cabeça, um desconforto, ela deve ser efetiva. Deve ter segurança. Eu não posso utilizar uma droga para tirar uma dor de cabeça e estar arriscando vir a óbito. Seletividade, não deve agir em outros locais que eu não quero, que eu não desejo. Deve ser de fácil reversibilidade, porque muitas pessoas, muitas vezes, usam uma dose não preconizada, não se atentam, né? Usam uma dose que não deveria ter sido utilizado. Crianças, às vezes, pegam medicamentos escondidos e fazem a ingestão. Então, essa droga tem que ser de fácil reversibilidade, de fácil administração. A pessoa deve conseguir tomá-la, deve ter autonomia para utilizá-la, mínimas interações medicamentosas, e quando falamos de interações droga-droga, interações droga-alimento, tem várias pessoas que de manhã enchem a mão com alguns medicamentos e tomam. Por N profissionais prescritores que não conversam entre si por diversas situações, mas tomam lá 4, 5, 6 medicamentos de uma vez. Essas drogas que estão sendo utilizadas devem ter o mínimo de interações e isentas de reações adversas. O que é uma reação adversa? Qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional. Você tomou um medicamento para um desconforto gastrointestinal e lhe dá uma alergia, tá? E o que é o efeito colateral? É um efeito diferente daquele considerado como principal por um fármaco. Este termo deve ser distinguido de efeito adverso, como nós acabamos de pontuar. Então, por exemplo, um exemplo prático, tá? Eu tomei Polaramine. O medicamento similar do Polaramine é o Stamin. E o nome genérico dele, o princípio ativo, é o desclorfeniramine. Então, eu tomei esse produto para tirar uma congestão nasal, um desconforto nas vias respiratórias. Tá. E o que acontece? Este produto me deu sono. Eu tomei ele para tirar esse desconforto, mas ele me dá sono. Só que muita gente gosta de tomar esse produto. Eu não estou fazendo propaganda, estou trazendo um conhecimento para os que não se lembram, resgatando algo já discutido com os senhores anteriormente. Isso é um efeito colateral. O efeito principal do medicamento é tirar essa congestão nasal, é tirar esse processo alérgico, tá? Mas ele tem como efeito colateral dar sono. Muitas vezes a pessoa está com a via respiratória congestionada e perde o sono. Então, este é um efeito diferente do principal, mas que interessa também a pessoa, muitas vezes, que está tomando esse produto. Mas eu vou tomar e vou dirigir por um longo período. Este efeito colateral não lhe interessa. Tá? Só estou pontuando aqui. Em particular, estou citando aqui nesta aula a atenção da enfermagem ao processo terapêutico, interações medicamentosas, como eu pontuei, de origem farmacocinética e farmacodinâmica. Às vezes o paciente relata que está com um determinado problema, com determinada patologia, é prescrito alguns medicamentos, às vezes 1, 2, 3, 4 medicamentos, e o paciente relata um outro tipo de desconforto e não nos atentamos que este novo desconforto não é o desdobramento da patologia inicial, e sim esse novo desconforto pode estar sendo uma interação medicamentosa, tanto de origem farmacocinética, quando falamos de cinética, estamos falando quanto ao processo de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, ou de origem farmacodinâmica, que é quanto ao efeito. Então, ficar atento a estas interações. Às vezes, medicamento, às vezes, medicamento-alimento. Aqui um slide para mostrar a amplitude, certo? Da farmacologia atual. Então, a farmacologia está presente dentro da psicologia,
denominada de psicofarmacologia, dentro da terapêutica clínica, farmacologia clínica, dentro da medicina veterinária, farmacologia veterinária, da biotecnologia, biofarmacêutica, e assim sucessivamente a amplitude da farmacologia. A medicação pode ser utilizada de forma preventiva, quando se destina à prevenção de doenças, como é o caso das vacinas e da colocação, por exemplo, de flúor na água, diagnóstica, não é? Quando utilizada em contrastes para exames, e aqui, mais uma vez, retomando, fazendo uma catarse da cinética e da dinâmica, quando falamos em cinética, ou seja, o caminho da droga no organismo, o teu organismo agindo sobre a droga, estamos falando de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Quando falamos de farmacodinâmica, estamos falando de efeito. Vamos falar um pouquinho sobre absorção. Quando falamos de absorção, só para resgatar, não é? Quando falamos de absorção, nós estamos falando da transferência de um fármaco do seu local de administração até a corrente sanguínea. A velocidade e a eficiência da absorção depende, dentre outros fatores, da via de administração que o fármaco é administrado. Então, quando falamos de absorção, devemos gravar bem vias de administração, não devemos esquecer. Não devemos esquecer que esse fármaco, para ser absorvido, vai atravessar barreiras, certo? Então, essa droga, como ela vai atravessar barreiras, nos interessa que ela seja o mais lipossolúvel possível, porque ela vai atravessar células. Quais são essas barreiras? Células, tá? Então, é importante que essa droga seja lipossolúvel. Ah, mas droga que não é lipossolúvel é absorvida? Sim, tá? Mas a ideia é que essa droga seja lipossolúvel para atravessar melhor essas barreiras. Então, vias de administração vão influenciar e a sua lipossolubilidade. Aqui, esse slide lá em cima do lado esquerdo está mostrando a forma farmacêutica, um exemplo, um comprimido, mas poderia ser em drágia, poderia ser em cápsula, poderia ser injetável, e aí nós estamos falando de muscular, subcutâneo, endovenoso, tá? Eu só quero ressaltar com os senhores do lado direito, embaixo, na imagem, está escrito efeito de primeira passagem. É importante a gente retomar e relembrar, não é? Que a droga que é administrada, o volume que é administrado, em muitas destas vias de administração, eu administrei 100 miligramas. Não vai chegar, muitas vezes, nem metade desta concentração lá no local onde vai ser feita a ação, que precisamos da ação. Por quê? Porque o teu organismo vai realizar o que nós chamamos de efeito de primeira passagem e depois, na sequência, vai fazer o quê? Vai tentar jogar fora, vai metabolizar, vai biotransformar essa droga e tentar jogar fora. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou tomando uma droga em comprimido, em cápsula, em drágia, e vou fazer essa mesma droga por determinados fatores, vou fazer ela endovenosa, a dose deve ser muitas vezes diminuída. Por quê? Porque eu não vou ter, por exemplo, esse efeito de primeira passagem, eu não vou perder parte dessa droga até que ela chegue num primeiro momento para fazer o seu efeito. Isso já foi discutido lá na farmacologia 1, eu estou só retomando aqui, mas de uma forma bem rápida, né, este conceito, para os senhores não esqueçam que quando falamos de absorção, devemos lembrar de vias de administração, a escolha correta da via de administração, devemos lembrar que a droga vai atravessar barreiras, então é importante da sua lipossolubilidade, e teremos esse efeito de primeira passagem, dependendo da via que o senhor escolher. Tá? Fatores que influenciam na absorção, fatores ligados ao fármaco e ao organismo. Quando falamos de ligados ao fármaco, estamos falando de forma farmacêutica, lipossolubilidade, peso molecular, grau de ionização, concentração e via de administração. Quando falamos em ligados ao organismo, fatores que influenciam a absorção ligados ao organismo, estamos falando de vascularização do local, superfície de contato e diversas enfermidades. Aqui eu coloquei, se não me falha a memória, 2 slides, só para retomar vantagens e desvantagens das vias de administração. Depois o senhor pode olhar a seu tempo cada uma desses itens, também já discutido com os senhores anteriormente. Por exemplo, via oral, tá? Então, absorção da mucosa gastrointestinal. Vantagem, maior comodidade, segurança e economia. Desvantagem, por exemplo, se a pessoa tiver uma náusea, um vômito, uma diarreia por irritação da mucosa, eu posso jogar a droga, aquela drágia, sem ser nem desintegrada, eu posso jogar ela inteira, né, fora e, consequentemente, não ter o efeito que eu preciso. A variação do grau de absorção necessita também de cooperação do paciente. Às vezes o paciente chega ali meio agitado no hospital, precisa fazer a ingestão de uma droga, ele não quer cooperar, e você não tem como utilizar essa via. E aí eu coloquei algumas outras vias, sublingual, retal, intramuscular, vantagens e desvantagens, né? Intravenosa e subcutânea. Aqui só para lembrar a importância de entender que drogas básicas, pH e pKa, né, das drogas, também discutido anteriormente, só estou retomando que esses conhecimentos são importantes
para os senhores avançarem na farmacologia 2, drogas ácidas são melhores absorvidas em ambientes ácidos, drogas básicas são melhores absorvidas em ambientes básicos. Ácidas, melhores absorvidas em ambientes ácidos, drogas básicas, melhores absorvidas em ambientes ácidos, né? Ácido, ácido, básico, básico. E aqui, dentro desse raciocínio, só trazendo alguns locais com seus respectivos possíveis pH, porque às vezes eu vou administrar uma pomada, um creme vaginal, né? Eu vou administrar um produto endovenoso e prestar atenção dentro desse contexto de pHs. Né? A distribuição das drogas. Então, estamos discutindo cinética e dinâmica, fazendo uma revisão, resgate. Quando falamos de cinética, falamos de absorção e falamos também de distribuição. A droga pode ser distribuída sozinha ou associada a proteínas, por exemplo, a albumina, alfa-1 glicoproteína ácida, né? Podem atuar dentro dessa distribuição. Depois discutimos, é importante nos lembrarmos da biotransformação, do metabolismo. A ideia do organismo nosso, quando ele percebe que tem algo estranho, algo xenobiótico, o que é que o nosso organismo quer fazer? Jogar para fora. Você tomou uma droga e o organismo fez essa leitura, se você estiver com seu organismo em funcionamento de homeostase, de equilíbrio, o que é que ele vai fazer? Dentro do que nós estamos discutindo, dentro dessa perspectiva, né, que nós estamos discutindo na farmacologia, o teu organismo vai tentar jogar para fora, tá? Porque ele entende aquilo como xeno. E aí, quando nós falamos de biotransformação, de metabolização, nós estamos falando de duas grandes fases. A fase 1, tá? Que a ideia, o que é? É transformar essa droga lipossolúvel, certo? Essa droga que foi idealizada para atravessar barreiras, né? Então, essa droga mais lipo, a ideia é fazer o quê? Uma hidrólise, uma oxidação, uma redução, certo? Para transformar, para fazer ela ficar mais hidro, tá? Porque o nosso organismo, o nosso principal órgão excretor, o rim, joga para fora melhor o que é hidro. Então, dentro dessas reações de hidrólise, oxidação, redução, nós vamos fazer o quê? Muitas vezes a inserção, ou vou expor um grupamento polar para fazer o quê? Para transformar essa droga mais hidro e a fase 2, que é a fase de conjugação, né? Então, dentro desse raciocínio, fase 1 e fase 2 de biotransformação para pegar essa droga lipo e transformá-la em hidro para ser excretada. Não que o rim seja o nosso único órgão excretor, mas é o mais importante, né? Então, dentro desse contexto, é discutido com os senhores, como pontuado, né? Então, fase 1 e fase 2, oxidação, redução, hidrólise, a fase 1, e essa fase de conjugação, né? Que é a fase 2. O que vai ser conjugado? Um ácido glucurônico, um grupamento sulfato, uma glutationa, para pegar essa droga lipo, expõe um grupamento polar, faz a inserção, por exemplo, como nós acabamos de falar, de ácido glucurônico, grupamento sulfato, glutationa, para ela se transformar hidro. E aí, quando o rim faz a leitura dessa nova conformação, ele tenta jogar para fora este produto. Então, como nós pontuamos, a ideia do metabolismo, da biotransformação, é pegar essa droga lipo, ajustar ela para jogar para fora. Mas, muitas vezes, o que acontece? Esta biotransformação transforma uma droga inativa em ativa. A biotransformação, muitas vezes, é utilizam-se aparatos farmacêuticos para fazer o quê? Você administra uma droga inativa por N fatores, e aí o organismo, ao fazer a biotransformação, ele ativa essa droga. Então, a grande maioria das vezes, a biotransformação, a ideia da biotransformação ou metabolização é jogar para fora a droga. Mas, em algumas situações, poucas, mas existentes, eu transformo essa droga e aí eu tenho uma droga inativa, passa a ser ativa, tá? Como eu pontuei para os senhores, esse slide busca fazer o quê? Evidenciar o que nós acabamos de falar, essa fase 1 e fase 2, a fase 1 do citocromo P450 e essa fase 2 da conjugação, né? Aqui um slide para mostrar para os senhores e senhoras o quê? Que só para visualizar, para sair do abstrato e vir para o concreto, a ideia de drogas do lado esquerdo, essa linha tracejada em azul, mostrando uma droga hidrossolúvel sendo eliminada, e do lado direito, se senhores observarem na tela, uma droga lipossolúvel ainda em circulação. A ideia é pegar a droga lipo e fazer a exposição de um grupamento e depois fazer a conjugação e, consequentemente, transformá-la em hidro, uma droga lipo, transformar em hidro e eliminá-la, tá?
Então, só para os senhores observarem que no lado esquerdo a droga hidro continua, do lado esquerdo a droga hidro está saindo e do lado direito a droga lipo se mantém em circulação. Isso é mais do mesmo. Então, ou seja, a importância da biotransformação para a eliminação das drogas. E aqui, já partindo para o final dessa nossa revisão, desse resgate de alguns conceitos, o efeito, né? Aquele antigo conceito que já está um pouco ajustado, mas eu gosto dessa imagem porque nos faz entender que precisa haver uma ligação entre esta droga e o local onde ele vai produzir o efeito. Eu quero ressaltar aqui, já dito de forma anterior para os senhores, insistentemente, que a droga não produz nada de novo a nível de organismo. Então, eu não vou administrar uma droga que vá produzir algo novo a nível de célula. A droga que eu administro vai aumentar aquela função, vai diminuir aquela atividade, ou vai resgatar uma atividade que deixou de ser produzida, mas a droga no meu organismo não produz nada de novo. A droga vai induzir o maquinário da minha célula a produzir algo que ela já produz e está diminuído, ou está produzindo em aumento e eu quero diminuir, ou deixou de ser produzido e eu quero aumentar. Mas a droga não produz nada de novo, tá? Nada novo é produzido por uma droga, até o dia de hoje, né? Então, existem algumas etapas, né, para que aconteça essa resposta, né? Só resgatando com os senhores aqui. Então, vai haver uma recepção desse sinal, muitas vezes uma ampliação, uma transdução desse sinal e a resposta terapêutica. Mais uma vez, me perdoem a insistência, a droga não produz nada de novo. Ela vai trabalhar sobre o maquinário da minha célula, produzindo algo que ela deixou de produzir, ou vai diminuir a produção de algo que ela está produzindo, ou vai aumentar a produção de algo que ela está produzindo a menos, mas nada de novo, tá? Ela vai trabalhar no maquinário da minha célula para produzir algo que já produz. Qual é o alvo, geralmente, das drogas? Aonde que a droga vai tentar agir a nível de célula, tá? Na grande maioria das vezes, sobre proteínas, tá? A visão é trabalhar como agonista ou antagonista, como eu acabei de pontuar com os senhores. O que é um agonista? Vai desencadear uma resposta de ação. Então, essa droga vai vir, vai se ligar num receptor da célula e vai desencadear uma resposta. Muitas vezes ela vem, se liga, certo, a um receptor para não produzir, para impedir a produção de uma resposta, certo? Então, muitas vezes a droga vem, se liga a um receptor numa célula para desencadear uma resposta. E às vezes ela vem, se liga para impedir que o meu organismo desencadeie uma resposta. Então, por exemplo, certos neurotransmissores se ligam na célula e aumentam a minha pressão arterial, aumentam o meu batimento cardíaco. Eu administro uma droga que se liga nesse receptor, quando vem esse neurotransmissor que vai produzir, que tenta se ligar a esse receptor da célula para produzir a hipertensão, o aumento do batimento cardíaco, esse receptor já está ocupado, então, consequentemente, eu tenho uma redução, às vezes, da pressão arterial, uma vasodilatação. Então, as drogas podem agir como agonistas e antagonistas. Aqui, a ideia que eu acabei de repetir para os senhores é mais do mesmo, ou seja, é uma imagem para os senhores entenderem essa ideia de chave e fechadura, né? Aqui mostrando agonista e antagonista. Na linha de baixo, na última linha, por exemplo, muitas vezes eu estou administrando uma droga que vai antagonizar um efeito interno do meu organismo, eu estou bloqueando uma resposta biológica, tá? E aqui, tipos gerais de ação, então, como eu pontuei para os senhores, a estimulação, então, por exemplo, salbutamol, tá? Utilizado na falta de ar, provoca um aumento da atividade. Esta droga estimula. E, às vezes, eu uso uma droga, por exemplo, o fenobarbital gardenal, provocar uma diminuição de uma atividade. Então, tem drogas que eu aumento uma atividade, por exemplo, salbutamol, utilizado na falta de ar, e tem drogas que eu diminuo uma determinada atividade do organismo. Trouxe aqui um exemplo bem simples, são 2 medicamentos extremamente utilizados no país, tá? E aqui, como frase final desse nosso encontro, valoriza-te para mais. Os outros ocupar-se-ão em baixar o preço. Eu quero estimular você a seguir comigo essa caminhada aí de 2021. Eu quero dizer também que é um prazer externar, que é um prazer caminhar com você. Excelente ano e de vitórias. Muito obrigado até aqui. Deus abençoe. Um abraço.